Graça e a paz, amados do Senhor. Estamos começando mais uma semana para a glória de Deus. Meus queridos, essa semana aqui eu gostaria de falar sobre casamento, algo divino, uma instituição constituída por Deus, né? Para um fim de reprodução da raça humana e de forma que venha a se completar o homem, né? Porque o homem só não é bom que o homem viva só. Então é um projeto divino. E a definição para casamento é uma instituição divina estabelecida por Deus no início da criação da raça humana, entre um homem e uma mulher, com a finalidade da comunhão, amor e geração de filhos. Lá em Gênesis 2, 21 ao 24. Vamos fazer a leitura então, queridos. Então o Senhor Deus fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne no seu lugar. E dessa costela o Senhor formou a sua mulher e levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ela será chamada mulher, porque Deus tirou do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir com a sua mulher, e ambos serão uma só carne, uma só pessoa. É um projeto divino maravilhoso, né? E muitos falam que a mulher é sexo frágil. Aonde que é frágil, queridos? Ela foi tirada da costela. A costela é algo duro. Não é da carne, não é do filé mignon do homem, não. Foi tirado da costela. Então a mulher, ela acaba sendo até mais resistente do que o homem, né? É notório que quando o homem está com qualquer enfermidade, ele fica mole, caído, né? Sem interesse de fazer nada. A mulher não, a mulher com dor de cabeça, eu tiro pela minha que tá sentindo uma dor profunda na coluna, tá fazendo tratamento, ela não para, ela continua fazendo seus deveres domésticos com amor, cuidando de nós, continua trabalhando, continua fazendo tudo. E é uma mulher de 1,50 m e pouco, pesando 47 quilos. E é frágil. A gente, esses marmanjão aí, grandão, pesando mais de 80 quilos, não conseguimos fazer o que as mulheres fazem. Então, louvado seja Deus pela vida das mulheres. Valorize, amados, suas varoas. Em Provérbios lá 31:10, a Bíblia fala para nós. Olha isso. A partir do verso 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale muito mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e não o mal. Essa é uma esposa virtuosa. E eu louvo a Deus pela vida da minha, porque eu a encontrei. Mulher virtuosa, uma mulher que está aí enfrentando as lutas comigo. Não só as bênçãos, mas a luta, né? Que nem eu já falei. Para você, na hora da abundância, vai ter muitas pessoas. Agora, na escassez, são as pessoas que estão realmente contigo. E uma delas, você pode ter certeza que é a sua esposa. Então valorize a mulher que Deus te deu, tá bom, queridos? Se quando Deus estabeleceu o casamento não havia leis civis, por que é importante que o casamento civil hoje tenha, né? E aí a gente vai discutir um pouco a respeito disso, porque naquela época não tinha, né? Foi o próprio Deus que estabeleceu o casamento, mas agora é necessário e a gente vai entender o porquê, né? As mesmas escrituras sagradas que informam acerca do casamento entre Adão e Eva, nos informam também que, apesar de eles não terem leis civis para regulamentarem a sua união conjugal, foram unidos pela autoridade máxima, que é Deus. Foi Deus que os uniu, né? Que Deus que uniu Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, 22. Vamos fazer a leitura também, queridos. Desta
Desta costela o Senhor formou a mulher e levou ao homem. Então, tá vendo? Foi o próprio Deus que uniu, né? Porque Deus via o homem, os animais todos com pares, todos felizes, e o homem sem ter uma pessoa que tivesse a sua altura como uma mulher, né? Então Deus foi e instituiu a mulher para o homem, criou a mulher para o homem e assim fez com que o homem se completasse. Para vocês verem, eu tiro assim por mim, por experiência. Aquilo que eu sou deficiente, a minha esposa me completa. E vice-versa, naquilo que ela é deficiente, eu a completo. Então é para essa finalidade, queridos, para que aqui na Terra a gente encontre um contentamento, né, que se completem, porque a mulher é dotada de talentos que o homem não tem. A mulher ela é mais sensível, ela é mais sentimental, coisa que o homem às vezes é muito racional. Então precisa haver essa união para que haja esse completamento da pessoa, né, do homem. Então é necessário, queridos, ter uma esposa, tá bom? Tem seus bônus e tem seus ônus também, né? Porque quem é casado sabe que casamento não é sempre um mar de rosas, tá? A esposa é uma rosa, mas às vezes tem uns espinhozinhos ali que às vezes nos fura, nos incomoda, mas eu digo por experiência, é muito melhor ser casado do que solteiro. Fica a dica aí pros solteiros, viu? É uma maravilha, é um presente de Deus. O casamento civil tornou-se necessário num mundo dominado pelos desejos pecaminosos e que precisava de regras civis para regulamentá-los. Lá em 1 Coríntios 7:2. Vamos fazer a leitura da palavra, queridos, hoje, para que a gente venha estar alicerçado na palavra de Deus, né? Amém? Em 1 Coríntios 7, versículo 2, vamos fazer a leitura. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Tá vendo? É por causa dessas coisas, amados. Continuando a leitura. E o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, queridos, é necessário. É necessário a união civil também, até mesmo por algumas questões que um pouquinho mais para frente a gente vai estar discutindo. Além disso, a Bíblia é muito clara em afirmar que estamos ligados pela lei no matrimônio. Romanos, vamos fazer a leitura também, queridos. Romanos 7, verso de número 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto viver. Está ligada pela lei, mas o marido morto está livre da lei do marido. Tá vendo? Quando uma pessoa está viva, então ela está ligada pela lei. Então, o marido morrendo ou a mulher morrendo, você fica livre, queridos, para casar. E tem mais alguns outros critérios também, tá? De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. E se for de outro marido, mas o marido morto está livre da lei, assim não será adúltera se for ter outro marido. Tá bom? Aleluias. Precisamos seguir as ordens civis em obediência às autoridades governamentais pré-estabelecidas por Deus. Se o casamento é uma ordem civil, deve ser obedecida. Romanos 13, 1. Vamos fazer a leitura também, queridos. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Potestade leis
governamentais sobre as nossas vidas, tá? Eles não foram instituídos sem a autorização de Deus. Por mais que às vezes a gente não concorda, às vezes que a lei, em vez de ser justa, ela acaba sendo injusta, foram instituídas por Deus, então estamos sujeitos à lei, tá? Então devemos ser sujeitos, obedientes à lei e cumpridores da lei também, né? Porque isso é bom e agradável ao Senhor. Amém? E lá em Coríntios também, queridos, a gente vai entender a posição do apóstolo Paulo, né? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, aí depois eu faço uma dissertação acerca dessa passagem, tá bom? Aqui o subtítulo diz o seguinte, ó: Respostas e perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que vos escrevo, bem bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né, a respeito sobre o casamento. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. O marido pague, né, como eu já li, pague a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não vos defraudeis, ou seja, não se distancie, se não for por um propósito, né, como diz a palavra, um do outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntar-vos de outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência, né? Não, ou seja, aqui, queridos, como essa palavra é para casamento, então assim, não se afaste da sua esposa, da sua intimidade com a sua esposa, se não for por motivo, como está falando aqui, por oração, por um propósito divino, tá? Para que Satanás não venha tanto tentá-lo quanto tentá-la, né? Tentar a mulher também, tá? Porque tanto o homem contra a mulher, como a mulher, está sujeito também às tentações de Satanás, os dardos, né? Que ele envia do inferno, né? Então não é só o homem que é tentado, a mulher também é tentada. Então, se não for por consentimento mútuo, você e sua esposa orarem por um propósito divino, para se aplicar em oração, em jejum, como está falando aqui, então não faça, querido, entendeu? Porque assim, essa negativa de um para o outro, como a gente leu anteriormente aqui, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim também como a mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo, para se distanciar dessa forma, entendeu? Então é necessário essa união entre os dois, para que os dois venham estar bem diante de Deus, tá? Como o pastor Cláudio costuma falar, né? Deus fica muito triste de quem tem intimidades, né, sexuais antes do casamento, mas fica muito mais triste para aqueles que são casados e não têm a intimidade, entendeu? Então, assim, não podemos nos abster um do outro se não for por um propósito divino, tá bom? Porque é muito sério isso, tá, queridos? E o diabo, ele tem destruído muitos casamentos. Porque às vezes um quer se aplicar a algo e que quer se abster e não está preocupado com o que a outra pessoa, né, a outra metade vai achar daquilo. Então é necessário que haja um diálogo entre vocês dois para que não venha se abster dessa parte íntima do casal, tá bom? Digo, porém, que digo isso não por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tá vendo? Aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Paulo, ele tinha o dom do celibato, tá? Ele tinha o dom do celibato. Aqui, como tá falando no início, o primeiro versículo aqui, ora, quanto às coisas que vos escrevo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, tá vendo? Aqui ele fala, e aqui no versículo que a gente lembra aqui, ó,
porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom. Ou seja, aqui é um dom, tá? Não é uma imposição, é um dom divino que Paulo tem do celibato. Ele não tem interesse por mulher, então ele se aplica inteiramente à obra de Deus. Mas ele entendendo que por causa do pecado, né, por causa dessas circunstâncias, como você não tem um dom, então não lute contra isso. Como não quero aqui, não, como eu sempre falo, não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas é imposto por algumas religiões o celibato, né? Fazendo com que os homens, para que ele sirva ao ministério, algo dessa natureza, ele é obrigado a renunciar esse desejo, mas não é um dom dele. E aí onde acontece tantas besteiras, né, queridos, que eu não vou nem entrar em detalhe, né? Mas todos nós sabemos muito bem do que eu estou falando. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe bom se ficaria como eu, né? Sem ninguém. Mas não pode contentar-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ou seja, é melhor você ser casado do que você viver em pecado, viver em fornicação, viver vendo coisas que não convém, né, fazendo coisas que não convém, que também fica bem claro, né, dentro do assunto que a gente estava falando. Eu tenho que poupar as palavras, né, porque eu não sei quem vai estar ouvindo esse vídeo, mas todo mundo está entendendo bem o que eu quero dizer, né? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Tá vendo aqui? Então, assim, existe muitos divórcios, existem, né? Os próprios discípulos perguntam para Jesus, né, acerca disto, né? Porque Moisés dava carta de divórcio na época, né, da lei. E Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração. Entendeu? Então, ou seja, o casamento ele só é interrompido pela parte do adultério, né, que quebra a aliança. E quando há um adultério, queridos, é importante dizer que a pessoa não quebrou a aliança com você primeiro, ela quebrou a aliança com Deus. Então, se ela quebrou a aliança com Deus, ou o homem quebrou a aliança com Deus, o que é a sua esposa, o que é seu marido comparado a essa aliança que foi quebrada com Deus? Então você não está ligado a ela, porque ela quebrou a aliança e ele quebrou a aliança, né? Mas aos outros digo eu, e não o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, né? Digo eu, não o Senhor. Que se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem um marido descrente e ele concede em habitar com ela, não o deixe. Tá vendo os conselhos que o apóstolo Paulo dá? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Tá vendo aqui? Quando você é casada e se converte, seu marido não quer se converter, o apóstolo Paulo aconselha porque quando você se converte, você começa a analisar as coisas e ver que a outra pessoa quer viver uma vida de qualquer jeito no pecado, né? E às vezes você se questiona, mas esse casamento é de Deus, esse casamento é de Deus, meus queridos. O apóstolo Paulo é bem claro aqui falar, então mantenha seu casamento, porque o fruto do seu casamento é santificado pela sua obediência à palavra de Deus, tanto para um quanto para o outro. Entendeu? E no momento oportuno essa pessoa também vai se converter. Então, se não for por adultério e morte, queridos, temos que suportar. Aí às vezes as pessoas pegam, tem muito uma palavra aplicada hoje, né, nesse contexto, que é incompatibilidade de genes. Incompatibilidade de genes, querido? No momento que você namorou, você não viu isso daí, não? Você não percebeu essa incompatibilidade? Espera casar primeiro para depois ver que é incompatível?
Muitos casamentos hoje é feito daquela forma do oba-oba, né? Aquela paixão repentina e as pessoas vão em casa sem de fato conhecer as pessoas. Eu conheço casos de incompatibilidade mesmo, de genes no sentido literal mesmo, né? De as pessoas não conseguirem ter filhos ou, né, não conseguem gerar filhos pela essa incompatibilidade, é o que nem eu falo. Que normalmente não é assim, não foi comigo e eu acredito que a maioria das pessoas não, mas bom seria que quando você começasse a namorar com uma pessoa, vocês fossem fazer um exame de genes mesmo para poder saber se realmente é compatível ou não, se vai conseguir gerar filhos ou não. Porque depois que casa, meu querido, aí você descobre que você não pode gerar filhos com uma pessoa porque é incompatível, aí você vai se separar, você vai entrar em adultério, porque a Bíblia é clara, se não for por adultério ou morte, você não pode se separar. Aí você vai viver debaixo de maldição, porque você não viu isso antes. Então veja antes, se preparem antes. Isso é um conselho para quem está solteiro, quem está começando a namorar. Porque se você ignorar isto, depois não adianta reclamar. Não adianta você querer desfazer um casamento se não for por um justo motivo. Porque isso não é motivo de separação, queridos. Então pense bem, tá? Segue o conselho aqui do seu irmão e da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Mas se o descrente, olha, agora aqui já muda um pouco a situação, tá? Isso é palavras do apóstolo Paulo, aconselhamentos dele, tá? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou à paz. Porque às vezes você também quer insistir, já aconteceu casos também de que eu estive aconselhando algumas pessoas, de a pessoa estar casada com uma pessoa descrente ou desviada, e a pessoa está fazendo um monte de besteira. Eu passei por isso também, posso falar por experiência própria, e tá fazendo um monte de besteira e você tá insistindo, e sofrendo, e a pessoa não quer nada com você, a pessoa não quer nada com Deus e a pessoa às vezes está te traindo. Entendeu? Então assim, por que você vai ficar insistindo com isso, querido? Por que você vai prolongar a sua dor? Eu falo por experiência própria. Por quantos anos eu empurrei uma situação assim, sofrendo, e depois que eu abri os olhos e me separei, eu vi o quão bom foi aquela atitude minha. O quão foi bom eu ficar por um tempo sozinho, o quanto eu cresci como ser humano, como cristão, como homem. Hoje tenho um casamento abençoado demais, Deus preparou uma esposa abençoada, mas aí eu fiz totalmente diferente. Eu pedi para Deus uma pessoa que realmente me completasse, que eu vivesse um casamento para sempre, que realmente fosse uma pessoa que me amasse, me respeitasse, cuidasse de mim, que me valorizasse de fato, e hoje eu tenho. Então, amados, comece um relacionamento primeiro com Deus, buscando em Deus a resposta. E aí quando Deus, falando deste meu casamento, quando Deus me deu essa pessoa maravilhosa que é minha esposa, eu fiquei por vezes incrédulo, queridos, porque eu não acreditava que ela era tão boa assim. Então eu fiquei incrédulo, com medo, como diz o ditado aí, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então você começa a relacionar uma pessoa a outra, entendeu? Então assim você fica meio preso a isso e faz com que a pessoa sofra. Então eu falo que eu fiz a minha baixinha sofrer, mas hoje eu faço ela muito feliz e vice-versa, né? Hoje eu sou uma pessoa muito realizada no meu casamento. E é debaixo de oração, querido. Nasceu primeiro através da oração. Então você que tem um desejo de casar, busque primeiro no Senhor a pessoa que você quer, as características físicas também, porque minha esposa é exatamente aquilo que eu pedi, até fisicamente falando. Então, queridos, peça a Deus dessa forma, peça, coloque os detalhes. Não vá primeiro para um relacionamento porque a paixão ela cega e faz com que você não enxergue. Normalmente ela te cega e você faz vista grossa para muitas coisas, né? Para poder insistir nesse relacionamento porque você está apaixonado. Eu costumo dizer que o amor foi Deus que criou, mas a paixão foi o diabo porque ela cega. Aí você fica cego,
Aí você faz vistas grossas, só que quando você casa, aí os seus olhos abrem para aquela pessoa que está do seu lado. Aí você quer se separar. Não, agora é o contrário, querido. Agora que você tem que fechar os olhos. Entendeu? Porque num relacionamento no início é que você tem que abrir os olhos e ficar atento a tudo. Ah, mas eu tô interessado na pessoa e casa. Aí depois descobre que a pessoa não sabe casar, que a pessoa é uma pessoa suja, que a pessoa é uma pessoa intolerante, que a pessoa vai te proibir, te privar de coisas boas, uma prática de um esporte, algo dessa natureza, e aí você se irrita e quer separar. Não, querido, você tinha que ver isso antes. Você tinha que ver isso antes, porque agora é hora de você fechar o olhinho e chupar essa manga. Tá bom? Desculpa a brincadeira, mas é bem isso mesmo, porque no namoro você tolera muitas coisas e quando vai pro casamento você não tolera. A mulher já não deixa mais você bater aquele futebolzinho, e os homens também proíbem a mulher de tudo, faz uma opressão muito grande sobre a mulher. Quantas pessoas, quantas mulheres não vivem dessa forma, oprimidas pelos seus maridos, que deveria amá-la e cuidá-la e respeitá-la e respeitar o espaço dela, oprime ela, tirando todo o espaço que ela tem e vice-versa. Então, queridos, é difícil. Então fique aí a dica, queridos. Escolham bem, conversem bem, tenham bastante diálogo. Porque depois do casamento, normalmente vocês vão se comunicar, às vezes até por um olhar, por uma atitude, não vai ser tantas palavras. Então, entenda, conheça bem a pessoa que você está querendo dividir o resto da sua vida, tá bom? Pensem nisso e que Deus os abençoe e mantenha o casamento de vocês no temor e tremor diante do Senhor. Sejam abençoados no seu matrimônio ou no seu futuro casamento, tá? Pensem bem e Deus os abençoe.